Nesse vídeo eu vou te falar qual é a criptonita que enfraquece o poder que a pornografia exerce sobre você. Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fórmula mágica da criptonita que vai enfraquecer os efeitos e as consequências que a pornografia gerou na sua vida, no seu corpo, nos seus sentimentos. Aquilo que as pessoas chamam de gatilhos nada mais são do que o despertamento de sensações através dos seus 5 sentidos. E o que os seus 5 sentidos têm a ver com a pornografia? Os seus 5 sentidos, eles são portas de entrada para que sejam estimuladas determinadas sensações, desejos, vontades e até que desperte lembranças na sua mente. Então, por isso, um dos primeiros passos antes da gente falar sobre a criptonita, a estratégia que vai enfraquecer o poder da pornografia em você, a gente precisa dar uma revisada em como cada um dos seus 5 sentidos, sim, o tato, o olfato, a audição, o paladar, a visão, o como cada um desses sentidos pode estar sendo a porta de entrada que desperta essas sensações, esses desejos, essa vontade que você tem de se masturbar, de ver pornografia. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui que são os mais comuns para te ajudar a identificar no seu caso, lembrando que isso não é uma regra que todo mundo vai ser despertado da mesma maneira, que os 5 sentidos são despertados da mesma maneira. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, por isso que eu vou trazer alguns exemplos, mas fique atento buscando contextualizar esses sentidos na sua vida, para que você consiga identificar de uma maneira mais específica e mais cirúrgica como que os seus 5 sentidos estão dando aí acesso, estão sendo portas de entrada, estão manipulando as suas sensações e os seus desejos principalmente. Começando pelo mais comum da gente conseguir identificar, que é o sentido da visão. A visão é tudo aquilo que a gente contempla com os nossos olhos. E é possível ver que é um dos sentidos que mais está sensível hoje nas pessoas e que mais está despertando sensações, vontades. Por quê? Tudo aquilo que a gente olha, principalmente na geração que a gente está hoje, tem uma pontada, tem algo de sensualidade sendo usado. Em relação a filmes, a seriados, até mesmo muitas vezes o seu feed do Instagram, aquelas publicações que são sugeridas que você fica ali passando de um em um, mas também fora desse contexto de tecnologia. Muitas vezes a gente está andando na rua e tem lá aquele outdoor gigantão de uma marca que está anunciando joias, mas que o foco principal é a mulher ali praticamente nua, com a pernona de fora. Então, a gente está numa sociedade, numa época em que é utilizado com muita maestria a questão da sensualidade para despertar sensações, desejos, necessidade. Claro que eles tentam usar ali para despertar um desejo, uma necessidade para comprar. Mas quem está nesse processo de libertação da pornografia, da masturbação, infelizmente também vai cooperar para despertar em você uma necessidade de ir buscar a imoralidade sexual. Veja o seguinte, eu falando desses sentidos, isso não quer dizer que você precisa se retirar do mundo, que você tem que parar de ver totalmente, não. Mas você precisa aprender a lidar com eles. Porque quanto mais sensível estão os seus sentidos em relação a esses estímulos que eles causam, que fazem você desejar pornografia e a masturbação, mais difícil vai ser para você conseguir se posicionar. Então a questão não é o que está do lado externo, aquilo que está te influenciando do lado externo, mas principalmente o trabalho e o processo que está sendo produzido do seu lado interno, como você vai se posicionar e como você vai lidar com isso. E que é justamente o foco do vídeo hoje. É essa criptonita para saber lidar com esses estímulos que vêm através dos seus 5 sentidos. Então, falado da visão, agora vamos falar sobre o paladar. Muitas pessoas falam assim, ué, mas paladar é onde a gente sente o gosto da comida, né, da bebida. O que isso tem a ver com pornografia? Vejam, muitas pessoas acabam relatando que um dos gatilhos para buscarem a questão da imoralidade sexual, seja da pornografia, da masturbação, do adultério, da fornicação, todo o sexo fora do casamento, muitas vezes é despertado pela bebida alcoólica. Então, sim, o seu paladar ele também pode ser uma porta de entrada para estimular esses desejos. Outro sentido também que é perigoso e que é uma baita de uma porta escancarada que dá acesso para esses gatilhos
é a audição, gente. A gente consegue contextualizar isso muito bem em relação à questão de ouvir música, sertanejo. Olha as letras que estão sendo ministradas a você. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que, assim como a fé em Cristo Jesus vem pelo ouvir, o ouvir aquilo que é contrário à palavra de Deus também vai gerar uma fé. Talvez a fé que está gerando em você, ouvindo essas músicas imorais, esse sertanejo, talvez seja a fé de acreditar, de depositar a sua confiança de que a sua fonte de prazer, a única maneira de satisfazer a sua necessidade de prazer é através da imoralidade sexual, é através de se envolver com gente que não presta, é você ficar desesperada, é você bebendo, é você saindo pra balada, não sei. Mas eu creio que sim, ao ouvirmos aquilo que não adora ao Senhor, que não contempla a beleza do Senhor, que não aponta para Cristo, eu creio que também vai produzir um efeito, uma fé contrária aos princípios e os valores que estão na palavra de Deus. Então, por isso é muito importante a gente cuidar com aquilo que a gente ouve. Principalmente porque essas músicas, elas despertam, elas têm o poder de despertar lembranças, emoções na gente. Eu e o Márcio Teixeira, a gente produziu um questionário relacionando a música com a questão da imoralidade sexual. Como os nossos seguidores, a maioria é cristão, então pasmem que nas respostas muitas pessoas colocaram que elas ouvirem sertanejo, samba, pagode, músicas principalmente que elas ouviam antes da conversão, quando elas ainda viviam no mundo, hoje como cristãs, ouvindo essas músicas, elas colocam lá que vem o desejo, vem aquela vontadinha de se reencontrar com aqueles antigos amigos, de ir pros barzinhos, pros botecos, pras baladas que eles iam antes, de viver de novo aquilo que eles viveram no passado, naquela vida mundana antes de se converterem. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve, porque isso vai estar estimulando algo dentro de você, isso vai estar despertando lembranças, memórias que talvez não são compatíveis com o estilo de vida cristão que a palavra de Deus nos ensina, e que sim, a gente precisa parar de olhar para as coisas que passaram, para a gente estar focando naquilo que o Senhor está fazendo na gente agora e que Ele pretende fazer, para a gente estar alinhado com esse propósito e com essa visão do Senhor para as nossas vidas. Então, muito cuidado com o seu sentido da audição. Isso não se aplica só à questão de músicas. Isso também se aplica a conversas imorais. Sabe aquele grupinho que você se reúne, mulherada principalmente, que se reúne para fofocar, para ficar falando dos outros, para ficar falando de homem? Cuidado. Homens que se reúnem para ficar falando de coisas imorais, para ficar comentando sobre corpo de meninas, para ficar falando das mulheres. Cuidado, isso são portas de entrada e está sendo estimulado dentro de você algum tipo de fé. Outro sentido também que precisamos ter cuidado, esse não é tão comum, mas pode estar sendo algo que desperta em você essa vontade, lembranças, enfim, que é o olfato. O olfato é o nosso cheirar, é o sentir o cheiro, o perfume das coisas. Algumas pessoas falam que muitas vezes o perfume das outras pessoas, o cheiro de ambientes pode estar despertando aquela vontade. Então, por exemplo, você se converteu, mas você ainda não se retirou da rodinha dos seus amigos de antigamente, que são amigos talvez que se reúnem para fumar maconha, por mais que você não tá participando, mas aquele cheiro te atiça algo, sabe? Ou o perfume das pessoas. Mulheres casadas, homens casados, evitem ficar abraçando outras pessoas. Mulheres casadas, evitem de ficar abraçando homens que não são seu marido, ficar sentindo aquele cheiro no cangote deles. Homens que são casados, evitem de ficar dando abraços, em outras mulheres que não são a sua esposa. Eu não tô falando que isso é pecado, mas você precisa conhecer quais são os seus limites e você precisa determinar quais são os limites. Se você está num período, numa época em que você está muito sensível aos gatilhos, a essas sensações geradas pela pornografia, que tudo te gera alguma lembrança, então evita. Não estou sendo legalista em querer colocar uma regra, mas eu estou falando que se você está percebendo que isso é um dos sentidos que está sendo porta de entrada para te conduzir ao pecado, evita. Coloca um limite, só você pode decidir colocar esse limite. E por último, o sentido do tato, que é o tocar, que é o sentir. E aqui, principalmente, você que não é casado, você que tá aí na fase do namoro, você que tá na fase do noivado,
O tato também pode ser algo que vai despertar essa vontade de você praticar coisas imorais. Então imagina lá, ai, tá namorando, aí você vai se dar aquele beijão, já vai para uns amassos, para um abraço mais apertado, mais quente. E para respeitar a palavra de Deus, vocês não vão fazer o ato sexual, mas aí isso vai te atiçar tanto que você vai chegar em casa explodindo e vai ver uma pornografia, uma masturbação. Então muito cuidado com isso. Assim como também você que é casado, fica ali de abraço, como a gente falou do outro, além do perfume, também pode se enquadrar perfeitamente aqui na questão do tato. Então ficou claro que os nossos 5 sentidos é que são as portas de entrada para aqueles gatilhos que vão estar estimulando sensações, lembranças, vontades que talvez estejam te conduzindo aí para a imoralidade sexual, para assistir pornografia. A questão aqui não é você anular os seus sentidos, mas sim o como você vai lidar com eles. Como é possível fazer com que eles estejam menos sensíveis a esses estímulos? Porque quanto mais sensíveis estão esses seus sentidos, mais difícil vai ser de você conseguir se posicionar. Por quê? Porque eles estão gritando muito alto dentro de você. Nós estamos numa batalha que tem 2 lados, que é a carne versus o seu espírito, o seu espírito versus a sua carne. De um lado estão as coisas da carne, que estão ali aflorados os seus desejos, as suas sensações, as suas lembranças, né, as suas necessidades, e do outro lado estão as coisas do espírito, e aquele que você mais alimentar é o que vai prevalecer nessa batalha. Então por isso agora eu vou entrar no combo, na receita dessa criptonita, que sim tem o poder de neutralizar os efeitos que a pornografia gerou, esses seus 5 sentidos que deixaram eles sensíveis demais. Essa é uma estratégia para fazer com que os seus sentidos sejam neutralizados e que eles não determinem quais são as suas ações, quais são as suas reações, para que você possa ter mais domínio próprio em relação a esses gatilhos. Primeiro passo desse combo da criptonita que vai neutralizar o efeito, o poder que a pornografia exerce sobre você é o lugar secreto. Luana, o que é esse lugar secreto? O lugar secreto é onde você se encontra com o Senhor. Você pode chamar, talvez ao invés de falar de lugar secreto, você pode chamar de oração. Por que eu escolhi falar sobre secreto? Porque é o seu encontro com o Senhor sem as outras pessoas. É aquele encontro íntimo e pessoal com o Senhor que você vai conseguir falar com Ele, que você vai conseguir conversar com Ele, que você vai conseguir pedir ajuda para Ele. É nesse lugar secreto onde tem a revelação do Senhor, a palavra revelada para a sua vida. É no secreto, não é com outras pessoas que você vai conseguir entrar nesse ambiente de revelação, nesse ambiente de cura, de restauração, de força do Senhor para a sua vida, porque é nesse ambiente secreto que Ele te esconde. Olha só o que o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha que lindo, é nesse lugar secreto de oração, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai conversar com o Senhor em secreto, sem as outras pessoas, sem querer se mostrar para as outras pessoas. É nesse lugar de secreto, de oração no secreto com o Senhor, que Ele te esconde. O pastor Hernani Santos, ele brinca que nesse momento de secreto, os demônios podem estar ao redor e falar assim: ué, cadê ela? Não tô encontrando. Por quê? Porque tá nesse lugar, escondido no Senhor. Sabe, Ele está te escondendo. Olha o que fala mais pra frente no Salmo 91, versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Por isso, junto no seu secreto, tenha um momento de oração. Nesse lugar secreto, o Senhor vai te ensinar a contemplar através da quietude a força dele, a beleza dele, a beleza da santidade dele. Some isso, a oração, junto com a leitura da palavra, porque a sua verdade, ou seja, a palavra de Deus, é proteção e escudo. Isso vai estar te fortalecendo contra todas as investidas que vêm contra você para fazer você pecar, para fazer você cair. Então, o primeiro passo desse combo todo, dessa criptonita,
é o lugar secreto. Ai, Luana, mas eu tenho dificuldade, ai, minha mente fica vagando demais, eu não consigo ficar muito tempo, eu não sei o que orar, eu não sei o que falar pra Deus, então eu vou te indicar alguns livros que vão despertar em você esse fogo, sabe, esse desejo pelo lugar secreto, de encontrar o Senhor nesse lugar de quietude, de secreto. Primeiro livro, Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo por meio da oração, da Madame Guyon. Outro livro que eu indico também para vocês é Coração Profundo, Revelações Profundas, do pastor Hernani Santos. E também Os Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Você lendo esses 3 livros, com certeza o Senhor ele vai acender uma faísca dentro de você de necessidade de querer encontrar Ele no seu secreto, com a porta do teu quarto fechada, só você e Ele. E aí você vai ver que algo novo está reservado, um novo romper na sua vida espiritual, na sua vida física. Ele vai dar para você através desse lugar. Segundo passo desse combo de criptonita para neutralizar a pornografia é o louvor, é uma vida de adoração ao Senhor. Porque o louvor, ele cria uma atmosfera, ele muda a atmosfera. Você pode ver, se você acorda num dia meio borocochô, você coloca um louvor ali, gente, isso vai te acalmando, isso muda o seu estado de espírito, isso muda o seu humor. E isso com certeza vai ter o poder de influenciar os seus desejos, as suas vontades. Ao invés de ficar escutando essas músicas, esses louvores ao diabo que falam sobre músicas de traição, músicas de imoralidade sexual, ouça louvores, músicas que exaltem a Deus, que exaltem a beleza da santidade dele, porque o Senhor, ele habita em meio dos louvores. Veja só o que está escrito lá no Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado, ou seja, que habita ali no meio, entronizado entre os louvores de Israel. Então, coloque na sua casa, ouça louvores, louve ao Senhor a beleza da sua santidade, porque essa é uma excelente maneira de mudar a atmosfera, disso influenciar os seus desejos, as suas sensações, as suas necessidades físicas. Os louvores, eles vão ter o poder de te impactar de uma maneira maravilhosa nesse processo de libertação e restauração dos pecados sexuais. Assim como também nesse combo, é claro que precisa fazer parte a questão do jejum. Eu gosto de falar sobre o jejum que nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos nesse mundo. O jejum, ele é muito eficaz, ele é muito eficiente para que nós que não pertencemos a esse mundo, mas estamos aqui, a gente mantenha a nossa antena ligada e sensível ao que o Senhor está nos conduzindo, para que a gente tenha estratégias de como viver nesse mundo de uma maneira que a gente não perca a nossa salvação, de uma maneira que a gente agrade a Ele. É através do jejum que a gente vai silenciar o poder da nossa carne que tá ali gritando, querendo ser satisfeita, querendo ser mimada. O jejum, ele vai subjugar a sua carne em obediência ao Espírito. Olha só o que tá escrito lá em Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Eu preciso te lembrar que a sua carne, ela não se converte. Ela precisa ser levada à cruz de Cristo todos os dias. E como você consegue cooperar com esse processo? Através do jejum, porque esse jejum vai fazer com que a sua carne fique mais quieta, o espírito se sobressaia, para que o seu espírito prevaleça e a sua carne fique ali, ó, subjugada, quietinha, sem dar muito pitaco, sem determinar quais são as suas decisões, quais são as suas escolhas, para que você decida andar em fidelidade ao Senhor e não que você decida andar agradando a sua carne, agradando os seus desejos, que daí é através da imoralidade sexual, do pecado, da pornografia, da masturbação, do adultério, da fornicação, enfim. E eu não posso deixar de colocar dentro desse combo que forma essa criptonita para neutralizar o poder da pornografia, da masturbação sobre você, que é a confissão. A palavra de Deus é muito clara. Confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Não está falando para você ser perdoado. A partir do momento que você reconhece o seu pecado, você pede perdão no seu secreto para o Senhor, você se reconciliou com Ele na vertical. Só que você
se humilhando, confessando uns aos outros o seu pecado, porque a partir desse momento você está trazendo para a luz de Cristo aquilo que estava ainda nas mãos de demônios contra você. Você anula o poder de Satanás, dos seus demônios, de investirem contra você por conta desse pecado que estava em oculto. Você joga ele na luz de Cristo, assim como também você se coloca, aceita estar num ambiente de comunhão. E esse é o próximo e o último passo dessa criptonita, desse combo todo, que é a questão da comunhão. Eu sei que falar sobre comunhão numa época de desigrejados, de pessoas que não querem ter comunhão, mas não tem como a gente excluir isso, porque o Senhor, ele tem bálsamo de cura, ele tem unção, ele tem bênçãos através da comunhão entre os irmãos. Veja só o que está escrito lá no Salmo 133. É um salmo bem curtinho, vou ler para você. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ou seja, estar nesse ambiente de comunhão, unido aos irmãos, é onde você encontra, é onde o Senhor derrama sobre a sua cabeça a unção dele. Versículo 3 continua: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde é esse ali? É onde estamos vivendo unidos aos nossos irmãos. Ali é um ambiente de comunhão, onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, nesse processo, você tentar andar sozinho, quando você cair, quem vai te ajudar a levantar? É muito importante você estar em comunhão, você pedir ajuda, você sim se humilhar perante as outras pessoas, reconhecendo as suas falhas, os seus pecados, você pedindo ajuda para as pessoas. Porque assim, quando você enfraquecer, o seu irmão vai pegar você pela mão e vai falar assim: bora continuar, vamos lá, vamos confundir o inimigo, vamos continuar olhando para o alvo que é Cristo. Assim como também quando os outros irmãos estiverem enfraquecidos, você seja o agente de Deus que vai segurar na mão deles e vai falar assim: bora, vamos lá. Eu passei por isso, eu vou te ajudar. E assim um vai ajudando o outro. É muito importante esse ambiente de comunhão. E as pessoas que falam: eu amo a Cristo, mas eu não quero estar em comunhão com os irmãos, me desculpa, mas isso é pecado. Você está falando que você ama o cabeça, mas o resto do corpo você despreza. Infelizmente, você está direcionando o seu desprezo para aquele que é o cabeça desse corpo. Então, que você possa pegar esse combo aí que a gente falou. Primeiro, seu secreto, vida de secreto com o Senhor, louvor, adoração, jejum, somado com confissão de pecados, assim com a comunhão com os irmãos, que você possa praticá-los, para que você possa experimentar na prática a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se cumprindo na sua vida, para que você possa experimentar o renovo do Senhor na sua vida, porque você colocando em prática isso, você buscando de maneira intencional, você está cooperando com o Senhor nesse processo de transformação dele na sua vida, de renovação, porque o reino dos céus é tomado à força. Você precisa decidir cooperar com o Senhor. Não é simplesmente falar assim: o Senhor que faça tudo sozinho, vou só cruzar os braços, deitar no meu sofá, ficar ali. Não, você precisa sim se decidir, você precisa praticar, ser intencional nisso, até porque os mornos o Senhor vomitará. Então seja intencional, coloque em prática e veja se cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem na sua vida, e veja se cumprindo o renovo do Senhor, a transformação do Senhor na sua vida, no seu casamento e na sua descendência. E coloca já aqui nos comentários quais desses 5 sentidos são os que mais aguçam vontades em você, são aquelas portas de entradas assim mais intensas na sua vida. Coloca aqui, porque isso pode ajudar outras pessoas a se identificarem também. E eu já te agradeço, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!